salvar pessoas, caçar coisas. O negócio da família. Se essa frase te causa arrepios, se você já chorou com a morte de algum personagem só pra vê-lo retornar 3 episódios depois, ou se você sabe exatamente o que fazer quando ouve os primeiros acordes de Eye of the Tiger, então você tá em casa. Supernatural não foi só uma série. Para muitos de nós foi uma jornada de 15 anos. E agora, para comemorar os 20 anos da estreia dessa série, nós vamos revisitar os melhores momentos dela. Eu listei os 15 episódios mais icônicos, impactantes e que fizeram a série ser tudo isso que ela é. Então pega o sal grosso e vem comigo. Oi gente, eu sou a Natália e aqui a gente fala de livros, escrita, cultura pop e a vida criativa em meio a tudo isso. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso especial de 20 anos de Supernatural. Então se você gosta da série ou de cultura pop no geral, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, ativar o sininho para receber todas as notificações e claro, me seguir nas redes sociais que eu tô sempre por lá. Aproveita também e vem fazer parte do Clube da Nath, o meu clube de membros, onde você tem benefícios exclusivos. O link para assinar tá aqui na descrição. Gente, então, dando continuidade ao nosso mês especial de Supernatural, no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre o legado da série, e no vídeo de hoje eu vou trazer então os 15 episódios mais marcantes, episódios que são favoritos de muita gente, inclusive os meus, e que eu acho que são os melhores da série, assim, disparado. Eu ia fazer em ordem cronológica para poder até fazer mais sentido na narrativa, mas eu resolvi listar de outra forma. Eu vou comentar com vocês alguns episódios então por blocos, pra gente ter essa montanha-russa de emoções, que foi justamente uma das coisas que a série trouxe pra gente ao longo dos seus 15 anos. Vou avisar que o vídeo pode ter sim possíveis spoilers, tá? Porque a gente vai falar aí de vários episódios ao longo dos 15 anos, das 15 temporadas, então estejam avisados. E o nosso primeiro bloco, então, vai ser o coração da série. Não dá pra falar de Supernatural sem falar de família, e menos ainda sem falar do amor entre os nossos irmãos favoritos, o Sam e o Dean. Eu listei alguns episódios que eu acho que a gente consegue ver muito bem essa dinâmica e esse amor, não só entre os irmãos, mas de um modo geral, né? Toda essa questão de família da série. E a gente vai começar então pelo primeiro episódio, que é o piloto. Gente, fala sério. Quantas séries a gente pode dizer que o primeiro episódio, o episódio piloto, é tão incrível quanto o piloto de Supernatural? O piloto, ele é genial, porque ele estabelece o lema da série em 40 minutos. A tragédia que os une é a dinâmica perfeita entre eles. A gente vê o Sam tentando ter uma vida normal, até que o Dean aparece com a famosa frase: o pai saiu pra uma caçada e não voltou mais. O episódio termina da forma mais brutal possível, com a morte da Jessica, que é a namorada do Sam, espelhada na mãe deles, né? Então ela morre igualzinho a Mary morreu quando eles eram crianças. Então assim, esse primeiro episódio consegue estabelecer toda a dinâmica. Ele é incrível, porque ele tem tudo o que a gente vai ver no decorrer da série num primeiro episódio. O episódio 22 da segunda temporada vai concretizar uma coisa que a gente vai ver ao longo de toda a série. Se no episódio piloto a gente teve essa demonstração de amor entre os dois irmãos, no episódio 22 da segunda temporada, a gente tem algo muito estabelecido, que é: eles vão quebrar todas as regras um pelo outro. Depois da morte do Sam, a gente acompanha o Dean completamente destruído. E assim, eu preciso dizer que é uma das atuações mais incríveis do Jensen Ackles durante toda a temporada, porque quando ele vai até a encruzilhada e vende a própria alma para que o Sam tenha mais um ano de vida, a gente entende que a alma do Dean sempre pertenceu ao irmão dele, muito antes de pertencer a qualquer demônio. Gente, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu assisti esse episódio, é assim, incrível. Mas não tem, na minha humilde opinião, um episódio mais incrível quanto o último episódio da 5ª temporada, que pra muitos, inclusive pra mim, se eu for ser bem sincera com vocês, é, assim, o grande final da série. É claro que ao longo das temporadas seguintes, nós tivemos muitos episódios e muitos momentos marcantes, mas é como se fossem 2 séries diferentes a partir do início da 6ª temporada. Então, o episódio da 5ª temporada é o final perfeito pra muitas pessoas, pra mim inclusive, e
é o final, que seria o final da série mesmo, né? A gente sabe que a série foi feita para ter 5 temporadas inicialmente, e a Canção do Cisne, que é o episódio 22 da 5ª temporada, ele é, assim, um dos maiores episódios da TV. Nesse episódio, a gente tá no meio do apocalipse, e o Sam bola um plano completamente arriscado, porque ele resolve que ele vai dizer sim pro Lucifer e vai se jogar na jaula. Esse episódio vem pra, assim, cimentar de uma vez por todas que a conexão dos dois sempre foi muito forte. E assim, eu choro só de lembrar desse episódio. Eu lembro de quando eu assisti a primeira vez, de quando eu assisti uma segunda, uma terceira, enfim, esse episódio é perfeito, é realmente o ápice, assim. E eu não poderia encerrar esse bloco sem citar um dos episódios mais, talvez, emocionantes de toda a série, que ocorreu lá na 14ª temporada. E eu tô falando do episódio Lebanon, ou Líbano. E vai trazer pra gente um momento, assim, nossa, realmente muito emocionante. Aqui a gente vai ter o retorno do John Winchester depois de, sei lá, 10, 12 anos, talvez mais até, desde a última vez que ele apareceu na série. E o que eu gosto muito nesse episódio é que a gente vai ver os 4 ali, então o John, a Mary, que nessa altura do campeonato já era presente na série. Nós vamos ver os dois, então, já com a idade que eles teriam se estivessem vivos de fato. O Sam e o Dean ali interagindo com eles têm um momento em que eles estão sentados ao redor da mesa, comendo, e, cara, é tão emocionante esse momento, porque a gente consegue ter um vislumbre de como teria sido a vida deles se nada daquilo tivesse ficado no caminho, se as coisas tivessem acontecido normalmente. Então, eu sou apaixonada por esse episódio. E assim, mesmo sabendo que o John precisaria voltar, né, ali pro lugar onde ele estava, porque nesse episódio a gente tem uma maldição que acaba trazendo o John de volta, e mesmo sabendo que ele vai ter que voltar, que ele vai embora novamente, é realmente muito emocionante e pontua mais uma vez aquilo que eu falei até no começo do bloco, que é a questão de que Supernatural sempre foi sobre família. E ao longo das temporadas a gente vai ver muito que a família, ela não termina no sangue, que a família é muito além do sangue, mas como a gente sabe de toda a história dos irmãos, esse episódio é um momento muito emblemático. Mas assim, Supernatural não trouxe episódios pra gente só pra fazer a gente chorar ou se emocionar, né? Então aqui no bloco 2, a gente vai falar dos episódios que foram engraçados ao longo das temporadas. E eu nomeei esse bloco como Rindo da Própria Desgraça. Um dos episódios mais engraçados e mais icônicos da série é o episódio 6 da 4ª temporada, o episódio Febre Amarela. E assim, realmente, a premissa desse episódio já é muito engraçada, porque aqui a gente vai ter o Dean sendo infectado por uma doença fantasma. E essa doença faz com que ele tenha medo de absolutamente tudo. Pra mim, ele é o ápice do Dean sendo engraçado. E ele está sendo engraçado, mas não porque ele está tentando fazer piadas, mas sim porque ele está com medo de tudo. O Dean, ele sempre foi mais casca grossa, né? Então, ver que ele tem medo de absolutamente tudo é hilário. Mas é óbvio que o momento... Aqui nesse episódio nós temos 2 momentos icônicos. Um é durante o episódio e o outro é no pós. Durante o episódio, aquela cena emblemática de quando ele se assusta com um gatinho. Eu me assustei! Gente, aquele grito que ele dá, aquela histeria que ele tem sabe? Eu não tenho nem palavras. Eu choro de rir todas as vezes que eu vejo esse episódio ou que eu lembro dessa cena. E o outro momento é quando ele tá no Impala e ele começa a dublar Eye of the Tiger, que assim... é outro momento icônico da série. O episódio 8 da 5ª temporada, o Trocando de Canais, é outro que é, assim, incrível. Eles são jogados dentro do universo da TV e eles ficam presos em várias paródias de programas de TV. Drama médico, série policial, game show japonês. E o responsável de tudo isso é o Brincalhão, que usa de uma armadilha para tentar convencê-los a aceitar os seus papéis no apocalipse. E embora esse episódio seja muito engraçado, a gente tem uma grande revelação no final, que a questão do Brincalhão ali, estar tentando convencer os 2 irmãos a aceitarem os seus papéis,
é porque ele é nada mais, nada menos que o arcanjo Gabriel. E bom, a gente sabe que os dois irmãos têm papéis fundamentais no Apocalipse. Então, o Gabriel, ele vem justamente pra tentar fazer com que eles aceitem isso. O episódio 15 da sexta temporada também é um dos mais engraçados e é um dos meus favoritos. E eu não lembrava que ele era da sexta temporada enquanto eu tava fazendo a pesquisa pra esse vídeo. E esse episódio é aquele em que eles vão parar numa realidade alternativa e eles vão, então, para os bastidores da série de Supernatural. Ali, eles são os atores, o Jensen Ackles e o Jared Padalecki. E é muito engraçado porque a série vai tirar sarro dela mesma, dos atores, da equipe, do fandom, de tudo. E é muito legal porque eles ficam tentando atuar. É de chorar de rir, porque eles não estão entendendo exatamente o que tá acontecendo. Então, assim, é realmente muito engraçado. Mas antes deles virarem atores, eles já descobriram que eram famosos, que faziam parte de uma série de livros. Eu tô falando do episódio 18 da quarta temporada, que é o monstro no final do livro. Ele é realmente um episódio engraçado, mas ele tem alguns momentos também importantes. Então a gente vai ver pela primeira vez o Chuck que acaba se revelando um profeta, e ele escreve algumas coisas ali que são coisas que os irmãos passam, e por conta de tudo isso, existe uma série de livros chamada Supernatural. E aqui foi a primeira vez que a gente teve essa relação tão próxima da série com o fandom, porque eles pegam muitas coisas e colocam nesse episódio, e é assim, é muito engraçado ver os dois irmãos reagindo a momentos que já aconteceram com eles ali nas páginas dos livros. E eu acho que esse é um episódio que muda muito a relação do público com a série, porque é a primeira vez, como eu falei pra vocês, que a série de fato olha pro fandom, né? Então é muito interessante o que eles trouxeram de todas aquelas coisas dos fãs pra série. E eu queria fazer um comentário aqui que, assim, eu gostava muito do Chuck quando ele era só um profeta de Deus, mas quando a gente tem a revelação que ele é Deus, né, bem mais pra frente na série, eu não sei se eu gosto muito. Sei lá, eu não sei como me sentir em relação a isso. Mas aqui nesse episódio, a gente consegue entender que eles sempre foram manipulados, né? Que o Sam e o Dean sempre foram manipulados, e é uma coisa que a gente vai ver muito ainda ao longo das próximas temporadas. E se esse episódio que eu acabei de citar foi a primeira vez que a série olhou para o fandom, no episódio 5 da 10ª temporada, a gente pode dizer que foi uma carta de amor da série para os fãs. Esse é um episódio comemorativo, é o episódio 200 da série, e aqui nós vamos ter os nossos irmãos favoritos investigando algumas coisas que estão acontecendo numa escola só para meninas. No meio dessa investigação, eles vão descobrir que as meninas estão montando um musical sobre suas vidas. O episódio tem muitas referências que só a gente que é fã vai entender. A gente tem piadas internas, chips, e sei lá, é como se a série, os atores, enfim, estivessem agradecendo por tanto tempo, por todos nós acompanharmos a série. É um episódio que ele é realmente muito emocionante e que, eu acho que é realmente uma carta de amor para nós fãs. E claro, ele tá nessa lista porque ele é muito engraçado também. E agora eu quero falar de um dos episódios mais engraçados, de um dos episódios mais geniais. É um dos meus favoritos de todos os tempos. E eu tô falando do Scooby-Natural. Aquele crossover maravilhoso de Scooby-Doo com Supernatural. Gente, pegar a minha série favorita e juntar com um dos meus desenhos favoritos foi genial. E assim, eles têm tudo em comum, né? Porque em Scooby-Doo a gente tá sempre acompanhando eles tentando desvendar mistérios, descobrir coisas, caçando monstros, que é o que Supernatural faz também. Então, assim, é genial esse episódio. E eu adoro que o episódio quase inteiro é feito em animação. Então, a gente tá vendo ali, né? Porque, óbvio, o Scooby-Doo é uma animação. Então, o Sam, o Dean e depois o Castiel, eles são transportados pro universo de Scooby-Doo, e é muito engraçado. Eles tentando contar pra gangue ali do Scooby-Doo que monstros existem. Eles estão revisitando um episódio de Scooby-Doo muito clássico, mas que ali é real, o monstro é real, todas as coisas são reais, e em Scooby-Doo não é. Então é muito... Gente, eu amo esse episódio com todas as minhas forças. E agora a gente vai pro bloco 3, que é o Virando o Jogo, que são episódios que foram decisivos e que são emocionantes. Enfim, vamos falar desses episódios. O episódio 21 da primeira temporada, que é o Salvation. Ele é um episódio que pela primeira vez a gente tá vendo o John,
o Sam e o Dean caçando juntos. E eles têm um objetivo muito claro, que é usar a Colt, aquela arma que é super famosa ali no universo, pra finalmente matar o demônio dos olhos amarelos. É um episódio muito tenso, a gente tá vendo que eles estão correndo contra o tempo, algumas coisas começam a dar errado, a Meg aparece, começa a ameaçar os amigos deles, é realmente um episódio muito tenso. E aí eu não posso citar o episódio 21 sem já emendar com o 22, que é a Armadilha do Diabo. E é tipo, é final de temporada, né? É o primeiro final de temporada e a gente fica naquela tensão do que tá acontecendo, e aí os três estão no Impala, e aí do nada vem um caminhão que dá de encontro neles, e aí fica tudo preto, e a gente não sabe o que aconteceu, gente. É assim, aterrorizante. A minha sorte é que quando eu assisti a primeira vez, já tinha os próximos episódios, porque senão eu acho que eu teria surtado. Como que faria pra ficar esperando, gente? 1 ano, 6, 7 meses pra uma nova temporada? Não dá. Eu só consigo pensar em quem assistia, em quem acompanhava os episódios e viu aquilo pela primeira vez e teve que esperar pra ver o que ia acontecer. O episódio 11 da terceira temporada é um dos episódios que antes eu não gostava tanto, mas depois eu passei a gostar. Nesse episódio, a gente vai ver o Sam preso em um looping em que o Dean morre várias vezes e das formas mais bizarras possíveis. Eu nunca gostei muito de episódios que ficam se repetindo, né? Episódios que têm loopings temporais. Mas, normalmente, esses episódios, eles sempre trazem alguma coisa pra gente. Sempre tem alguma mensagem ali. E ao longo do tempo, eu fui entendendo que aquele episódio, ele tratava bastante sobre o luto. E, embora no começo esse episódio seja engraçado, a gente tá vendo o Dean morrer de várias formas, todas as formas possíveis, no começo a gente vai achando engraçado. Porque a gente sabe que aquilo não vai acontecer de fato. Mas, depois de um tempo, a gente começa a perceber o Sam vai entrando naquela questão do luto. Ele imagina que ele vai perder o Dean, de qualquer forma. Ele não sabe o que fazer pra evitar isso. Então a gente vai ver o que acontece, o que aconteceria com o Sam perdendo o Dean. Então a gente lida bastante com essa questão do luto. E a gente vai ver também o Sam assumir uma outra personalidade, né? Ele muda muito, ele fica completamente diferente, ele se torna uma pessoa mais fria. Então é muito interessante também. O último episódio da terceira temporada também vai trazer pra gente uma virada de chave muito grande. É outro final de temporada icônico, e aqui a gente tem aquele pacto que o Dean fez antes, né, quando ele quis salvar o Sam, que ele ofereceu a sua alma por mais 1 ano de vida do Sam, esse pacto chega ao final. E apesar do Sam fazer tudo pra tentar quebrar esse pacto de qualquer forma possível, não tem o que fazer. O Dean vai ser levado pro inferno. E assim, a cena que a gente tem dos cães do inferno atacando o Dean, matando o Dean, é uma das coisas mais... Nossa, eu sempre me sinto agoniada quando eu tô vendo essa cena, porque é realmente pesada. Então a gente vê o Dean sendo destruído pelos cães do inferno. É bizarro. E aí esse episódio termina com aquele momento icônico do Dean no inferno, todo acorrentado. Gente, o Dean, ele sempre foi o meu favorito dos dois. Então ver todo esse sofrimento foi muito terrível pra mim. Mas, além desse episódio ser muito icônico, ele deixa o gancho para o episódio seguinte, o primeiro da 4ª temporada, que é o episódio A Ressurreição de Lázaro. Cara, que episódio fantástico! A gente tem a primeira vez do Castiel aparecendo. Como esquecer aquele momento icônico das luzes explodindo? E assim, a gente sabia que o Dean ia voltar. Ele não ia ficar morto pra sempre, né? Só que tem uma passagem de tempo grande até isso acontecer, até ele voltar. E o Castiel é responsável por trazer o Dean de volta à vida, né? Ele é um anjo que se rebelou. Então, assim, é um grande episódio. É um episódio icônico. É um dos mais icônicos da TV, eu ouso dizer. E essa, então, foi a lista dos 15 episódios mais incríveis, icônicos, engraçados, impactantes. Episódios que mostraram pra gente tudo que a série era, que trouxeram toda a essência, que pavimentaram o caminho da série e que por isso são grandes favoritos aí, não só meus, como de todos os fãs. Agora eu quero saber de você, qual é o seu episódio favorito de Supernatural? Ele tá aqui nessa lista ou ele ficou de fora? Conta aqui pra mim nos comentários. Não esquece que semana que vem a gente tem outro episódio comemorativo de Supernatural por aqui, hein? Tô deixando aqui ao lado o nome dos apoiadores, o meu muito obrigada, é vocês que estão ajudando o canal a continuar. Tenho deixado também ao longo do vídeo um QR Code, que é mais uma forma de você contribuir com o meu trabalho, sem necessariamente se comprometer a fazer uma contribuição mensal. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e carry on my wayward son. Tchau!